Alô, galera do nosso canal, resolvi vir aqui bater um papo com vocês sobre algumas seleções que, pra mim, vão chegar nessa Copa do Mundo como uma das favoritas. Mas nem sempre as favoritas levam, né? Mas a gente tem que tecer os comentários antes de acontecer, porque é o que eu penso, é o que eu vejo. Espero que você compartilhe também a sua ideia nos comentários. E Copa do Mundo, o clima já está no ar, né? Depois daquela convocação no dia 18, na segunda-feira, em que o Ancelotti criou uma expectativa gigantesca no brasileiro, empresas pararam tudo para acompanhar. Meus meninos estavam indo para o inglês, não queria descer do carro, porque queria ficar acompanhando ali ao vivo o canal do YouTube que nós estávamos acompanhando e eu levando eles em direção ao inglês. Então foi uma gritaria em salas de aula, gritaria. Ele uniu o povo brasileiro. E isso mexeu, de fato, com o sentimento brasileiro, que já não comemorava algo tão positivo, tão bacana, de um ídolo recente há muito tempo, né? Esses ídolos foram se perdendo a meio do caminho, né? Como a morte do Pelé, a morte do Ayrton Senna lá atrás, o Ronaldo Fenômeno que parou de jogar futebol. Então o Neymar, ele que dessa geração de 2014, 2010 para cá, digamos assim, quando ele começa a se destacar no Santos, que começa a ter essa imagem de ídolo novamente, de crianças, idosos, adultos. Então foi bem legal, bem bacana. E eu começo com uma favorita como o Brasil. Então vamos começar falando da seleção brasileira já de cara, porque nós não perdemos o favoritismo, somos 5 vezes campeões do mundo e quando a camisa entra em campo, ela entra de fato pesada. Tem o respeito, tem a tradição, tem a história e a mística de Copa do Mundo, então o Brasil sempre vai ser uma das seleções favoritas. Eu vejo que nossas laterais, tanto direita e esquerda, são os pontos mais frágeis de uma Copa do Mundo que o Brasil tem. Se eu fosse treinador de qualquer outra seleção, eu iria explorar as duas laterais, ia pôr 2 jogadores ali fácil, a massa, acaba com esses laterais fracos do Brasil. Então eu vejo que o setor mais ruim e fragilizado nosso é ali, Douglas Santos, Danilo, Alexandro, Wesley da Roma, que está jogando até de ala lá na Itália, enfim, eu vejo que ali. Mas de resto, ele que chamou e prevaleceu a experiência, levando os mesmos goleiros de 2022, levando jogadores que já estiveram na Copa do Mundo, como Fabinho, Paquetá, Casimiro, e traz 2 jovens, né, como o Bruno Guimarães e o Danilo, que certamente possam até estar na próxima convocação, em 2030. No ataque ele traz também os jogadores que entregaram bons números, como o Endrick e o Thiago, o Rafinha voltando de lesão, o Vini Júnior, e traz o Neymar, que é um cara fora de série, um cara acima da média, mesmo o Neymar não sendo o Neymar que nos habituou a jogadas elásticas, velocidade, acelerações, ainda de fato é um jogador que entrega bons números, bom repertório técnico e de repertório de inteligência. Eu vejo o Neymar, o raciocínio dele é muito rápido, raciocínio muito inteligente. Tomara que esse raciocínio inteligente e rápido se faça útil dentro da Copa do Mundo aí, nesses jogos contra Marrocos, Haiti e depois Escócia. E na sequência também, aí, tomara que sejam 8 jogos. O Brasil, para mim, está entre essas 5 seleções favoritas, mas também não tiraria a França, que tem um treinador que já está lá há muito tempo, a última Copa do Mundo, uma geração que chegou em 2 finais consecutivas, levou em 2018, buscou um empate contra a França, contra a Argentina em 2022 e perdeu nas penalidades. Uma seleção muito forte, que tem um elenco muito vasto, principalmente do meio campo para frente, uma seleção que se entende e conecta muito bem, mesmo sem Ekitike, que está fora devido à lesão. Você vê um Olise, você vê um Désiré Doué, você vê um Dembélé, você vê um Mbappé, você vê jogadores fortes, você vê ali no meio campo Rabiot, que muito tempo de seleção, mas entrega ainda bons resultados, bons números. O sistema defensivo também, com o Tchouaméni, jogadores fortes ali atrás, um bom goleiro também da França. Foi assim que eu vi nos amistosos contra a Colômbia e contra o Brasil. Então a França, para mim, ela parte como uma das seleções que estará fatalmente entre as 4, a não ser que dê algum desalento aí pelo caminho, tomara que dê, mas não quero cruzar com a França, ela podia cair aí antes, mas eu vejo que ela estará entre as 4 melhores seleções do planeta lá na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Também não tiraria a Espanha que foi a melhor seleção que jogou o melhor futebol nesse ciclo de preparação para a Copa do Mundo, ganhou a Eurocopa. A Espanha tem o maior talento jovem, que é o Lamine Yamal. A Espanha só não é de fato favoritaça para mim, porque ela não usa o 9, ela não conseguiu formar um camisa 9, ela usa o Oyarzabal como falso 9 ali da sua seleção, que é um bom jogador de fato, mas não é o 9 da posição, é um falso. E eu vejo a Espanha também chegando aí com pompas de quem sabe poder chegar lá entre os 4 melhores dessa Copa. Tem tradição, já foi campeã do mundo, a Espanha que chega com esse grande talento jovem, ganhou a Euro recentemente, vem uma seleção que se conecta, que gosta de ter a posse de bola, gosta de ter um bom futebol, então a seleção espanhola
também, para mim, ela caiu num grupo até acessível, para ela que ela é favorita. Eu vejo a seleção da Espanha também credenciada. Muitos não se falam, mas eu queria trazer a Inglaterra para a conversa. Thomas Tuchel conseguiu fazer com que essa seleção inglesa classificasse com extremo mérito, conseguiu fazer com que essa seleção inglesa jogasse futebol. Do meio campo para frente, ela tem um quarteto muito forte. Bellingham, Harry Kane, Buba Saka, o Eze, aquele lá do Arsenal que foi campeão agora. Eze, que isso, forte, alto, possante. A Inglaterra, ela tem só um pormenor. Eu vejo a zaga dela já velha, já assim, sem nem a possibilidade de um jovem entrar ali e continuar a performance que tem essa zaga já um pouco mais envelhecida. Os laterais, quando não tem problema físico, como o próprio Luke Shaw e o Reece James, ele chega em baixa, como o Arnold, que não se firmou no Real Madrid. Então, se os laterais já são envelhecidos e ainda chega um problema físico, como é o caso de Luke Shaw e Reece James, aí você já começa ali. Destruir é mais fácil que construir, tudo certo. E eles são bons destruidores. Mas vão destruir lá pelo meio da frente, os do meio campo para frente, os jogadores que eu te citei conseguirem decidir e conseguem de fato. São rápidos, são determinantes nos clubes, como o Arsenal, como o Bayern de Munique, como o Real Madrid. Os times que eles jogam são times pesados da Europa, mas um time não vai conseguir destruir o tempo inteiro sem construir algo bom. E eu vejo que quando pegar um ataque mais forte, eles podem ter problemas ali, principalmente no sistema defensivo. Alex Arnold na direita chega em baixa, chega sem confiança. O Luke Shaw e o Reece James chegam com problemas físicos, e eu vejo essa Inglaterra tendo um problema um pouco ali no sistema atrás, mas ela é compensada com a versatilidade, com a qualidade que tem no meio campo para frente. Eu não tiraria a Inglaterra também da possibilidade de estar entre esses 4 melhores aí da Copa do Mundo. Vai ter surpresa? Sempre tem uma surpresa, uma Suécia, uma Noruega, que chega com Victor Gyökeres, o outro que chega com Erling Haaland, não jogam sozinho, mas são seleções que classificaram bem. A Noruega, por exemplo, classificou no grupo da Itália, batendo ela em Milão e lá em Oslo. Então, assim, você vê que chega com pompas, depois de muito tempo sem conseguir ir para uma Copa, volta com peso, volta com uma das melhores gerações que eles citam até lá na imprensa europeia, que a Noruega é uma das melhores gerações, desde aquela época de 98, se eu não me engano, que foi a última que ela foi. A Suécia com Victor Gyökeres, com o Alexander Isak também, que não sabemos se vai ter condição de jogo ou não, mas ela chega muito forte, classificou eliminando a Polônia de Robert Lewandowski, chega com a classificação num grupo complicado, que tem a Holanda, Suécia, Japão e Tunísia, esse grupo que vai ter o adversário do Brasil, caso o Brasil avance na fase de grupos em primeiro ou em segundo. Então, assim, podemos cruzar com a Suécia, o Japão, uma Holanda, já nas oitavas de final. Então, eu vejo que vai ser interessante essa Copa do Mundo também para essas seleções mais emergentes, assim, que estão de volta, né, na possibilidade aumentada aí da maior Copa do Mundo, em 64 jogos, agora são 104 jogos, 48 seleções, então, enfim, dá oportunidade para essas seleções também que estão de volta aí. Não podemos tirar o olho também, assim, meio que correndo por fora, eu vejo a Alemanha, a Holanda, tem tradição, tem camisa, mas eu traria mais uma seleção, que é a quinta para encerrar, a quinta não, né, eu já falei 4, né, Brasil, França, Espanha, Inglaterra, e agora eu vou para a quinta, que é o Japão. O Japão, para mim, chega com uma seleção fortíssima, um período pós-Copa do Mundo muito bom. Até na Copa do Catar, ela consegue bater a Alemanha e a Espanha. Eu vejo os japoneses bem preparados, tecnicamente, um treinador que gosta de jogar, um time muito organizado. Tem jogadores em ligas sendo primordial, lá na Espanha, na Real Sociedad, lá no Feyenoord, na Holanda. O Ajax Ueda, se eu não me engano, muito bom jogador, fez mais de 25 gols lá no campeonato holandês. Então, assim, o Japão é um time a ser observado. E eu confesso que eu não quero cruzar com os japoneses já nas oitavas de final. Prefiro a Suécia, a Tunísia, a Holanda do que propriamente o Japão. E estou falando isso com preocupação, porque o Japão vem forte, uma correria danada, um time que sabe se comportar, venceu o Brasil por 3-2 de virada. Então, assim, são fortes no jogo aéreo, são organizados taticamente, jogam futebol. Então, assim, você está com medo do Japão? Não, estou com certo receio. Eles estão mais tempo preparados do que nós nesse período pós-Copa. Nós tivemos aí uma qualificação ruim, uma Copa do Mundo abaixo do que se esperava, mudança de comando técnico, sai Tite, entra Dorival, entra Fernando Diniz, entra até que veio o Ancelotti há um ano só. Então, eu vejo que o Japão, nesse quesito, mais à frente do que a gente, isso eles estão de fato. Fechou? Foi assim, só um parâmetro da Copa do Mundo, do que eu penso, as seleções que eu vejo que possam atrapalhar o caminho aí da seleção, outras que podem chegar nas semifinais.
foi um parâmetro aí de 5 seleções e algumas outras aí. Mas eu vou trazer mais curiosidades da Copa do Mundo, como o Uzbequistão, Curaçao, Jordânia chegaram e conquistaram de fato essa vaga na Copa do Mundo, se elas podem causar alguma surpresa ou não, vão apenas para serem meros ilustrativos e figuras lá, doadores de pontos, né? Eu brinco, mas a gente vai falar sobre Copa do Mundo, é uma competição que eu gosto, competição também que mexe, né? Tem figurinha aqui em casa, batendo, brincando com meu filho, então foi só um vídeo para vocês aí sobre a Copa do Mundo. Fechou? Fiquem com Deus, forte abraço e depois eu volto com muito mais vídeos, sempre aqui no nosso canal. Eu me sinto bem comunicando com vocês como sempre. Tchau!